Bom, a transição energética e a mobilidade sustentável são hoje incontornáveis na vida da cidade. A transição energética porque nós sabemos que precisamos de ter uma vida futura com energia sustentável, sabemos a diminuição de energia por hidrocarbonetos, porque o petróleo está a diminuir no mundo, o seu preço torna-se insustentável no futuro e o carbono que produzimos com a sua utilização não é mais racional. Portanto, é a condição sine qua non. A utilização da mobilidade sustentável é um fator essencial para a mobilidade na cidade hoje. A utilização da mobilidade suave com os meios com a bicicleta ou até permitindo à população deslocar-se a pé para deslocações mais curtas é também um fator de desenvolvimento na cidade moderna. Podermos aceder aos serviços, podemos aceder ao nosso trabalho, utilizando meios suaves e utilizando meios sustentáveis, é o futuro do século XXI. O meu nome é Francisco Rocha Gonçalves, sou o vice-presidente da Câmara Municipal de Oeiras e estou hoje aqui para falar sobre as transições do século XXI, a transição energética, a transição ambiental e a adaptação às alterações climáticas. Bom, o Oeiras vem-se preparando para este processo há muito tempo, com o planeamento e a organização da cidade, depois com a definição de objetivos estratégicos e com a definição dos nossos planos. Ainda há pouco tempo apresentámos o nosso plano de adaptação às alterações climáticas, o PAECO, que traz 4 objetivos fundamentais. Em primeiro lugar, garantir o bem-estar das pessoas no futuro, depois garantir a nossa sustentabilidade económica, garantir as nossas infraestruturas e, por fim, trazer ou levar conhecimento à população envolvendo-as na decisão. É assim que nós nos preparamos, estudando, implementando os programas e envolvendo a comunidade. Bom, começar por dizer que as cidades não são apenas drivers de mudança por condição de cidade, mas porque é lá que estão as pessoas. Isto dá uma obrigação suplementar aos decisores das cidades de tornarem o espaço urbano no espaço de mudança, de transformação, de adaptação à nova realidade. O que é que o Oeiras está a fazer? O Oeiras começou a fazer há muito tempo, na verdade. O Oeiras começou a mudar ou a transformar o seu ambiente humano para um ambiente sustentável e equilibrado antes mesmo das transições serem uma realidade. Começou a fazê-lo em meados da década de 80, quando começou a preparar os planos, seja os planos pormenor, seja mais tarde o plano diretor municipal, que fazem o ordenamento da cidade e são o primeiro passo para a mudança, para a transformação. Naturalmente que nós sempre procuramos estar na vanguarda, assinámos a Carta de Alborg, que no limite é como que o documento da Conferência do Rio adaptado às cidades ou para as cidades. Portanto, nós desde o início que estamos como fator de mudança a partir do planeamento e organização do território e atribuindo a cada espaço a sua função essencial e definindo o que devemos fazer para transformar a realidade. O que nós fazemos a cada momento, e agora entrando diretamente na questão, é ajustar a realidade à necessidade através da inovação. Seja quando foi o momento de lançar o SATU, um projeto muito mal compreendido que deverá regressar dentro de pouco tempo, de ligação entre a linha de caminho de ferro da Costa de Estoril e a linha de caminho de ferro de Sintra para servir o lado ocidental do concelho de Oeiras, quer nos assentamentos humanos, quer nos parques empresariais, retirando já dessa altura o pensamento em retirar o automóvel da cidade, diminuindo ao mínimo a essência do automóvel, permitindo a utilização do transporte público e já na altura permitindo o transporte público elétrico, em transporte não tripulado. Portanto, desde esse momento que nós fazemos isso para transformar a realidade. Depois, com a colocação de carregadores elétricos no espaço público, que foi um grande esforço que fizemos desde 2017, portanto, nós estamos sempre na vanguarda a procurar adaptar, inovando e transformando a realidade. Bom, tem 4 objetivos essenciais. O primeiro deles é proteger as pessoas no contexto da alteração climática, depois proteger também a nossa economia e a nossa competitividade,
proteger as infraestruturas essenciais e, por fim, partilhar conhecimento, aprofundando, trazendo as pessoas para a realidade da adaptação às alterações climáticas, como fornecendo conhecimento e envolvendo-as na decisão. Bom, tem metas que passam como, por exemplo, a redução em 70% da emissão dos gases com efeito de estufa, descarbonização da nossa comunidade, substituição das lâmpadas tradicionais pelos LEDs, eletrificação da frota automóvel do município. Portanto, há toda uma panóplia de medidas que devem ser tomadas para nós alcançarmos as metas a curto e médio prazo. Bom, eu falei há pouco do esforço que foi desenvolvido desde 2017 para a criação ou a colocação de postos de carregamento para veículos elétricos em espaço público. Note-se que em 2017 nós tínhamos 0 postos de carregamento rápidos e ultra rápidos em espaço público para, em pouco menos de 4 anos, conseguirmos tornarmos o município português com mais capacidade de carregamento num rácio que é feito em função dos quilómetros de estrada, sendo o segundo município da Europa nesta matéria. Portanto, nós tomamos rapidamente a liderança do processo, percebendo que ou temos carregadores em espaço público, particularmente os rápidos e ultra rápidos. Naturalmente, há trabalho a ser desenvolvido na área dos carregadores mais normais, por assim dizer, ou menos rápidos, de modo a poder deixar o município poder deixar o carro a carregar durante a noite. Mas a verdade é que todos nós que já conduzimos ou já utilizamos veículos elétricos, sabemos da necessidade, de um momento para o outro, termos que carregar o veículo. E se tivermos de esperar 3, 4 horas, torna-se impraticável ter um carro elétrico. Portanto, a mim o que me convém é, por exemplo, ir almoçar, deixar o carro a carregar e quando voltar ter 70%, 80% do carregamento feito para poder estar descansado e poder utilizar o meu carro elétrico. De outra forma, não tenho um carro elétrico e tenho de continuar com um veículo automóvel. É uma condição da vida moderna atual ter quer os painéis fotovoltaicos ou painéis de produção para a produção de calor para as bombas de água, quer também ter uma capacidade térmica no edifício que permita ao edifício ser sustentável ambientalmente, é uma condição da vida moderna. Portanto, não há como fugir disso. Os novos edifícios, os públicos, dentro de pouco tempo, todos eles terão painéis fotovoltaicos instalados, até com recurso a fundos comunitários. O novo edifício administrativo da Câmara é um edifício ambientalmente sustentável, um projeto que foi refeito, o projeto já tinha algum tempo, porque o objetivo de fazer um edifício novo do município já tem alguns anos. O projeto foi refeito e é um edifício ambientalmente sustentável, com postos de carregamento na garagem, com painéis fotovoltaicos, com aquecimento de água, utilizando recurso a painéis solares também. Portanto, nas novas construções, é condição adaptar-nos à nova realidade. Bom, no edificado já existente, nós temos que ponderar que sempre que fazemos intervenções e sempre que há fundos europeus disponíveis, e atenção, eu coloco a tónica nesta dimensão porque há muitas vezes linhas de financiamento de fundos europeus para esta matéria que nós estamos a utilizar em creches, em escolas, nos bairros municipais, em todos estes equipamentos ou toda esta habitação estão a ser colocados este tipo de painéis. Há recursos para fazer isso, portanto, sempre que nós fazemos uma intervenção e sempre que há possibilidade de ajustar, tornando os edifícios mais sustentáveis e mais adaptados, a palavra adaptação aqui é muito importante, porque quando nós falamos das transições, seja da transição energética, da transição ambiental, das transições sociais que decorrem dessa realidade, nós temos que perceber que temos que ajustar, porque temos duas hipóteses. Ou abdicamos, e é que naturalmente há uma corrente forte em alguns países europeus de crítica violenta, muitas vezes ligada ao politicamente correto, que não é possível continuarmos a viver, que não há planeta B, que temos que fazer reset. É claro que não há planeta B. Mas é claro que nós só temos duas hipóteses. Ou desistimos ou adaptamos. Portanto, nós temos que adaptar.
E adaptar significa que a cada momento, sempre que há oportunidade, nós temos de tomar decisões adequadas a essa adaptação para permitir, voltamos ao tal objetivo estratégico, o bem-estar das pessoas no futuro. Anunciar ou a comunicar de modo a criar as tais comunidades de energia renovável nas vizinhanças não é uma tarefa fácil. Envolver a população, até por uma dimensão importante desta questão da produção de energia residencial, que tem a ver com o armazenamento. Nós produzimos energia com painéis fotovoltaicos durante o dia. Se não houver armazenagem, gastamos-la durante a noite. E se não armazenamos durante o dia, durante a noite precisamos de energia, não temos a energia disponível. Portanto, há aqui vivemos em contraciclo, no momento de produção e no momento do consumo. Portanto, é preciso ter possibilidade de armazenar a energia para motivar as pessoas a fazer esta mudança. Independentemente disso, nós temos comunicado, já aprovámos a primeira comunidade de energia renovável no Tagus Park, temos outras experiências a ser desenvolvidas e temos, naturalmente, um programa de educação ambiental nas escolas do Conselho há mais de 3 décadas. É o mais antigo programa de educação ambiental do Conselho de Oeiras, do país, não é do Conselho de Oeiras, é naturalmente, mas do país, que tem formado sucessivas gerações de oeirenses, no passado muito mais virado para a questão da reutilização ou da correta deposição dos resíduos sólidos urbanos, e hoje numa perspectiva muito mais holística, muito mais global, não apenas dessa dimensão ambiental da utilização dos resíduos sólidos, mas das transições do século XXI. Podem ser uma solução por não escala. Uma questão é nós produzimos a nossa casa e vivermos com a energia que produzimos nos nossos painéis fotovoltaicos. Outra coisa é um bairro inteiro se juntar, instalar os seus painéis nos seus telhados, ter capacidade de armazenagem, e a armazenagem aqui é um fator essencial, porque se nós não armazenarmos, não temos capacidade de utilizar a energia que produzimos durante o horário que devemos. E ganhamos escala, quer para utilizar a energia que produzimos, quer para vender energia colocando-a na rede, injetando-a na rede, quando é possível, portanto diminuindo também o consumo, e é um fator essencial esta questão da sustentabilidade económica. A racionalidade económica é, gostemos ou não, essencial para motivar o cidadão. Se eu não for capaz de demonstrar a um cidadão que é economicamente racional ele instalar painéis fotovoltaicos ou promover uma comunidade de energia renovável no seu bairro, promover estas comunidades exige tempo. Tempo na vida contemporânea, que não há tempo para quase nada. As pessoas pouco tempo têm para as famílias, as pessoas chegam tarde a casa, estão pouco tempo com os filhos. Ter disponibilidade desse tempo para estar com os vizinhos a promover uma comunidade de energia renovável, se não houver um fator económico associado, torna-se complexo. Porque, por si só, a motivação energética ou ambiental não chega a toda a gente. Naturalmente que há gente que está mais motivada do que outros para esta temática, mas o fator económico é essencial. Portanto, difundir esta informação da poupança económica, da capacidade de podermos viver mais com a energia que nós produzimos, é essencial para motivar o cidadão. A Oeiras já começou a ter energia, ou ter os balastros mais desenvolvidos há já alguns anos. Todavia, sabe que a tecnologia muda muito rápido. O que se mudava há 10 anos ou há 15 anos nada tem a ver com o que se faz hoje. Uma luminária LED de 2024 é muito diferente de uma luminária LED de 2012, 13. A sobrevivência, quer em termos de longevidade, quer em termos de luminosidade, quer em termos de custo, é muito inferior. Portanto, o investimento que foi feito no passado foi um investimento racional à época, provavelmente, mas desajustado ao tempo atual. O que eu lhe posso dizer é que esperemos que dentro de
2, 3 anos, possamos ter toda a iluminação pública do Oeiras em LED e toda a iluminação pública em LED sem esforço financeiro para o município. Que é uma condição essencial de nós conseguirmos instalar, recorrendo não a investimento do município, mas a instrumentos financeiros de substituição daquelas luminárias sem esforço municipal. Isto é, partindo para um parceiro que nos garanta que a instalação dos LEDs, por si só, nos traz a poupança energética que vai pagar a sua instalação e a conta. A mobilidade sustentável coloca desafios não ao município de Oeiras, mas, no nosso contexto, à área metropolitana de Lisboa. Recordar apenas que nós vivemos num país onde há 30, 40 anos a rede de caminho de ferro não estava ligada à rede do metro porque se achavam que eram concorrentes uma da outra. Não quero ir muito longe na apreciação, mas para nós hoje é um absurdo. Hoje nós sabemos que as redes de transporte têm que estar integradas e têm que servir os utilizadores. Mas nós partimos desta premissa. Portanto, partimos da premissa que as nossas redes não estavam integradas, que a nossa lógica de transporte público é muitíssimo deficitária. A criação da TML e a colocação das competências em área de transporte público nas áreas metropolitanas foi essencial, mas foi feito há 4, 5 anos. Portanto, nós estamos a fazer caminho. O Oeiras, há 4, 5 anos, vivia ainda com uma concessão de transportes que vinha de décadas atrás, que não permitia que a Carris metropolitana, a Carris, fosse mais do que a Linda a Velha ou Miraflores. Portanto, não era possível ter um autocarro que fizesse uma ligação do centro de Carnaxide até ao Marquês. Ou de Linda a Velha até ao Marquês. Eu digo isto porque quer Linda a Velha, quer Carnaxide, estão na zona oriental do concelho, para quem conhece, estão separadas de Lisboa apenas pelo vale de Monsanto, não é? O vale de Campolide, e pela mata de Monsanto. O que é que isto indicia? Indicia que está colado à cidade e, no entanto, não tinha ligação à cidade. Não era pensado, os transportes não eram pensados de modo integrado para a área metropolitana. É claro que já tinha havido experiências, mas depois cruza-se com isto a lógica de superior enriquecimento da população dos anos 70 e 80, no qual o automóvel era um símbolo de estatuto. E a maior parte dos portugueses puderam aceder a adquirir um automóvel e queriam levá-lo para o trabalho, de preferência parar à porta. Como hoje, de preferência, estacionar à porta de casa, portanto, estacionar a 100 metros parece uma distância imensa. E tentar explicar que não é difícil. Não é? É um caminho que os políticos têm que fazer, temos que ter coragem de dizer isso às pessoas. Mas os desafios que há para o Oeiras são os desafios da área metropolitana. Nós temos de deixar de olhar de modo atomístico para os limites administrativos dos concelhos e passar a ver-nos como uma cidade larga de mais de 3 milhões de cidadãos que tem que ter artérias e veias por onde circula o nosso sangue, que são as nossas locações pendulares. Nós temos que nos movimentar. Veja, mesmo agora nós temos o Governo da República decidiu criar uma terceira travessia do Tejo, Chelas-Barreiro, numa travessia rodoferroviária, que é uma questão que já devia estar ultrapassada há muito tempo. Fazer uma ponte rodoviária, ferroviária ainda faz sentido. Agora, fazer uma travessia rodoviária Chelas-Barreiro é estar a colocar o automóvel a cair no centro da cidade, que é tudo aquilo que nós não queremos, ou que nós não queríamos. Numa lógica de planeamento e desenvolvimento urbano, o que nós queríamos era que o automóvel circulasse nas circulares da cidade. O automóvel é suposto andar à volta da cidade. E depois tem as saídas das circulares para entrar na cidade, na zona mais próxima para onde quer ir. O que é que nós estamos a fazer com esta ponte nova? Colocar automóveis diretamente no centro da cidade. Não conseguimos perceber. E não conseguimos perceber, até porque sabemos, nós e os estudos que foram feitos ao longo de décadas, que a travessia rodoviária que deve ser feita
é a Algestra Faria, à partida. Porquê? Porque faz a ligação da margem sul com Acril e Acrel, que são os tais circulares à volta da cidade. Agora, quando a decisão é feita desta forma, contrariando décadas de estudos, nós estamos a entrar num espaço quase de irracionalidade, de má qualidade de decisão política. É difícil combater os desafios quando nós sabemos que temos que pensar de modo integrado da área metropolitana, que estudamos durante décadas. Em Portugal estuda-se muito os assuntos, estuda-se muito e decide-se pouco, e depois, ao que parece, muitas vezes decide-se mal, porque quando se decide, coloca-se os carros no centro da cidade. Portanto, o desafio é conviver com este modo ronceiro de fazer as coisas. Tudo demora muito tempo, tudo é muito pensado, muito mastigado e de muito difícil decisão. Este é o grande desafio: estudar e decidir bem. Portugal tem um problema a nível da organização administrativa que não tem o grau intermédio de decisão. Nós temos um grau central, temos um grau local e não temos o grau regional. Para quem está no poder político, particularmente no poder político local, e sente a falta de articulação entre esse poder político local nestas questões que são regionais, é um dado objetivo que o poder regional é obrigatório. Um governo metropolitano era obrigatório. Porquê que era obrigatório? Nós temos, claro que até que com o engrossar das competências da CCDR, temos ali um simulacro de regionalização. Mas há um problema. A quem é que responde o ou a presidente da CCDR? Responde ao chefe que a nomeia. A quem é que responde o presidente do governo regional? Ao povo. Se não governar de acordo com as necessidades da população, o que é que lhe acontece ao fim de 4 anos? Adeus. Um nomeado, no grau intermédio, não tem nem legitimidade para discutir com autarcas, nem tem o mesmo grau de preocupação para com o interesse da população que tem um político. Portanto, os políticos nomeados não são iguais aos políticos com legitimidade do voto. O que falta verdadeiramente, e eu aqui sou obrigado a dizer isto, são políticos com legitimidade do voto popular no grau intermédio da administração, para que estas decisões sejam feitas com outro tipo de vontade e de empenho. O que o ERA está a fazer, em primeiro lugar, é proporcionar qualidade de serviço superior ao que tínhamos antes. E isso é garantido que temos. Eu, por exemplo, no bairro de eu resido, eu tinha um autocarro que era um serviço do município de Oeiras, o Oeiras Combos, que servia ao meu bairro. E não tinha nenhum outro autocarro. E agora tenho um autocarro que vai lá ao bairro. Portanto, por si só, tenho um nível de serviço muito superior, porque quando não se tem e passa-se a ter, já se tem qualquer coisa. Todavia, quer o cumprimento dos horários, quer a frequência, ainda não é aquela que nós gostávamos. Portanto, o que nós preocupamos é, sobretudo, dar serviço às pessoas. Penalizar a utilização do automóvel deve ser penalizado, voltamos mais uma vez, numa lógica regional ou numa lógica metropolitana. Porque penalizar por si só é, do nosso ponto de vista, manifestamente inferior a fornecer serviço às pessoas. Porque se houver autocarros e comboios suficientes, os comboios e os autocarros andarem vazios, nós podemos penalizar o automóvel porque há alternativa. Agora, quando nós vemos que temos uma linha de caminho de ferro do Estoril, por exemplo, que perdeu 20 milhões de utilizadores por ano nos últimos 20 anos, fomos perdendo 1 milhão por ano, alguma coisa está aqui de errada. E quando sabemos que as últimas composições foram compradas há 70 anos e só agora vai haver composições verdadeiramente novas, nós não podemos dizer que as pessoas não querem utilizar o comboio. O comboio não é uma alternativa. Não havia tantos comboios quanto isso, não eram tão confortáveis, não eram tão seguros, e ajustado a somar àquilo que eu dizia há pouco, que o automóvel era um símbolo de estatuto.
naturalmente que as pessoas recorrem ao automóvel. Portanto, nós temos que ter uma lógica de serviço, de fornecer serviço às pessoas e dizer às pessoas, explicar da racionalidade da decisão. Eu parto sempre, eu e Eiras partimos sempre do princípio que as pessoas não são estúpidas. As pessoas sabem tomar as suas decisões. E se nós lhes dermos condições para tomarem decisões boas, as pessoas tomam boas decisões. Portanto, nós temos é que dar serviço.